avivamento. Eu ainda creio nessa conversa de avivamento. Quantos creem aqui? Levante a mão. Eu ainda creio num sobrenatural que vai virar uma loucura. Dirijo para você, inclusive em casa, porque não creio que isso aconteça nesse ministério. O pior, vou começar pelo mais fácil. O mais fácil é largar um líder ou uma líder que falam de coisas grandes e Deus ainda não levantou eles. É fácil você abandonar. Mas o muito difícil é você bater a mão no peito quando Deus levantou eles e você já está fora do exército. Você tenta se encaixar depois, não há retorno, porque uma ofensa ao Espírito Santo muitas vezes é irresgatável. Fala-se de tal de Saul, fala-se de tal de Esaú, de pessoas que tentaram retorno, não conseguiram mais. Por isso, quantos creem ainda no avivamento? Levante a mão aqui. Quantos creem que vai vir um sobrenatural que vai mandar o diabo para os quintos dos infernos, onde ele já está, o maldito preso? Aplaude o teu Deus, aplaude. Eu ainda creio nessas coisas. Sabe por que esse grupo está indo para lá? Porque nós ainda cremos nessas coisas. Estende a mão, tem mais outros nas nossas igrejas, mas o importante é que vocês legalmente representam todos. Espírito Santo querido e amado, como tua igreja de mãos estendidas, povo do Senhor de dentro das casas com as mãos estendidas, nós agora liberamos poder, liberamos unção, liberamos decretos sobre esse grupo que estão indo como nossos mensageiros, nossos embaixadores, embaixatrizes, estão indo lá para derramar o sobrenatural num solo que é bendito do Senhor, que o Senhor tem tamanho interesse. Pedimos, meu Pai, que o Senhor os revista de poder, que os blinde, proteja, guarde os amados santos anjos, cuidam dos mínimos detalhes de cada um. A todos, sem exceção, que saem do Brasil desse solo para levar algo para aquela terra, nem mala extravia, quanto menos doenças, quanto menos percalços e acidentes, porque vocês estão protegidos, cobertos pela força do poder de Deus, irão em paz e calamos os espíritos das más notícias aqui no Brasil, não terão angústia nem perturbação vindo daqui, e voltarão com feixes, com alegria, como em Lucas 10, voltaram os discípulos, vão voltar para ter colheita, fruto do seu trabalho, do que o Senhor lhes recebeu dos esforços de vocês, Ele lhes dará em retorno. Igreja com a mão estendida, vamos dizer como sua igreja, Casa Firme. E seja específica, diga: apóstola Denise, nós blindamos vocês, protegemos vocês, investimos poder em vocês, vamos com vocês, com as nossas orações, em nome de Jesus, declaramos vitória e colheita. Amém e amém. Aplaude ele é fiel, santo e bendito. Eu preciso dizer isso, né? Aquilo, a semente que foi levantada no Múcios, o impulsionar. Nós desta vez não locamos nenhum lugar. Um pastor que nos está recebendo com muito amor entregou a igreja. Mas de repente as portas começaram a se abrir. Eles ainda não sabem, vão saber agora. Nós temos quase 12 da dança, né? 12. Vocês vão dançar num teatro, dentro de um shopping, que vamos dizer como o português fala, calhou, de ser exatamente o dia que nós vamos, sem colocarmos um tostão, servindo a igreja portuguesa. Realmente é o maior shopping ali do Porto. E eles separaram para que os nossos filhos vão ministrar. Isso é honra, gente. Isso é honra. Eles não vão só orando, ministrando e voltam assim. Eles vão ter descanso. Nós replicamos isso em todas as nossas viagens para servir a Deus. Nós queremos imprimir neles e através deles, quando contam como foi lá para vocês, em vocês. Deus não te pede só para servi-lo, Ele também te dá galardão e descanso. É isso que replicamos em todas as viagens que a apóstola faz. As minhas, então, eu acho que nem serve, só descansa. 90% do grupo é a próxima geração. Amém. De jovens 4G, aleluia! Mas eu fui cortado quando eu estava dando uma revelação que nas minhas viagens com esses primogênitos, eu acho que não tem que servir, a gente só descansa. Vocês têm que servir mais a Deus quando viajam comigo, para dar um bom exemplo para esse grupo aí. Esse mistério está comigo, né, amor? Isso, eu acho que é. Vamos aplaudir a Deus, amados, amém e amém. Me dá o púlpito, me dá a Bíblia, Senhor, meu Deus e Pai.
Fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder da unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho que enfatizar outra vez, porque Deus voltou a me dizer isso. Ele falou para mim, por que você quer compactar o dia, a noite mais importante do que eu, o Senhor Jesus, atuei na terra? E eu queria compactar mesmo, eu queria tentar falar do tema. Olha, se tiver alguém atrás das caixas, melhor vir aqui na frente. E pastor José já me deu a palavra, se não é dele, da cunhada dele, que ele vai tirar essas caixas essa semana. Então não fica atrás de caixa como quem tem pecado escondido e está com medo de aparecer. Vem aqui para olhar para minha cara, porque não é a caixa que está pegando, é moi, sou eu. Então, eu queria ter falado do tema em 3, 4, 5 pregações só. Deus não permitiu isso. Então, queridos, hoje é a parte 21. Teríamos mais 11 a 12 bases. Então, tudo aqui explícito naquela tarde e noite, lembrando que nós estamos estudando a Páscoa, o dia, a tarde, a noite da ceia da Páscoa, o dia da Páscoa, quando o Senhor foi para a cruz. E já vimos 20 sem repetição alguma, hoje é a 21. Hoje nós vamos falar de mais um princípio que o amado Espírito Santo plantou. Todos os gestos, todas as frases, todos os acontecimentos, o amado Espírito Santo registrou no coração, no espírito dos discípulos. Porque esta era a última noite, o que mais vai ser lembrado por eles, para a seguir, quando o próprio Espírito descer sobre eles, eles replicarem isso na terra. Por isso, queridos, o nosso subtítulo hoje é saber se humilhar diante de Deus e dos irmãos. Coisa que nós vamos começar bom, não vou antecipar nada. Vamos começar lendo Tiago, pastor Marcelo Mota, capítulo 4, versículo 6. Queridos, vamos lá, vamos ver primeiro Tiago 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo o reino de Deus é embasado em dar e receber. Quando nós chegamos na igreja, na obra, né, no reino de Deus, a primeira coisa que aconteceu, algum irmão, alguma irmã em Cristo, diga isso comigo, porque hoje é enfático isso, diga irmão ou irmã em Cristo. Irmão ou irmã em Cristo. Alguém nos deu. Alguém nos deu. Porque essa pessoa te abraçou, orou pela tua vida, te deu carinho, te pôs na cadeira, intercedeu por você, te deu discipulado, pregou para você, como estou fazendo aqui. Alguém te deu, e esse alguém não foi só Deus, ele usou irmão e irmã. E o reino é embasado em receber e dar. O Senhor Jesus falou, de graça recebestes, de graça dai. E ele estava sendo explícito, dai a quem? A humanidade, mas muito mais aos irmãos em Cristo. Aquele que nega os irmãos em Cristo está pior do que o incrédulo, a palavra diz. Então, é muito ruim quando você não entende essa matemática, porque ela exige humilhação. Eu preciso me humilhar para que o irmão ou uma irmã invista em mim. Eu também preciso me humilhar muito mais, para eu ser maior, ter que investir no menor. Porque eu tenho que me humilhar para ele, para ensiná-lo. Nenhuma menor vai receber de você, se imaginar que você está com muita prepotência, abrindo a boca não é para ensinar, é para explanar sua sabedoria aí que não serve para nada. O bloqueio, ele destrava quando quem é ministrado por você, sabe que você é maior que ela, que ele, mas você está se humilhando, está se rebaixando. E aí a pessoa recebe tudo. Ela fala, puxa, está fazendo tudo isso por mim, então eu não vou abandonar nenhuma instrução, não vou deixar de obedecer nenhum comando. Agora, para o amado Espírito Santo, ele não sei de onde veio esse termo, mais sublime da Trindade, ele não é o mais sublime. A Bíblia é clara, o maior é o Pai, o Espírito Santo saiu de dentro do Pai, para entrar em nós. O Senhor Jesus saiu de dentro do Pai, o Pai é o maior. Inclusive não tem mais sublime nem santo, porque todos são santíssimos. Mas veja que o Espírito Santo, ele rege todo o mundo visível e invisível, não é na mão, na palma. Aqui dentro da palma, cabe todo o universo infinito. Para ele,
É impossível, é insustentável o quadro. Ele tem que ser tem que ser mais humilde que você para andar com você. Não vai fluir. Por isso que acabamos de ler, Deus resiste aos soberbos. Como que ele resiste? O Espírito Santo começa a se afastar. Se o Espírito Santo, que é o soberano, que rege tudo que você vê à tua volta e quer de alguma forma subir para a tua cabeça, se tudo que você vê e o infinito que não vê, cabe na palma da mão do Espírito Santo, e ele tendo que se humilhar mais que você para caminhar de mãos dadas com você, não vai fluir. O Espírito Santo só pode levantar pessoas. Tudo isso vamos ver agora. Foi na tarde e na noite da Páscoa que tudo isso o Senhor fluiu com bases sólidas. E terminamos com a experiência de Pedro como pai da igreja. Queridos, o Senhor registrou algo naquela tarde e noite, dizendo: aprendam a se humilhar para pedir para os seus irmãos. Tem gente que já perdeu a humildade, e porque perdeu a humildade de aprender com seus irmãos, já foram rejeitados. Perdeu a humildade de louvar com os irmãos que estão louvando, ou porque acha que é muito louvor na igreja, ou porque acha que a outra está mais desafinada que ele tem uma voz mais soberana, mais não sei o que, de orquestra, e Deus já está rejeitando essas pessoas. O Espírito Santo já está se afastando. Não, mas esse culto, eu faço um culto numa casa, fluiu o dobro. Se pensar isso, se deixar só de pensar, e deixar esse pensamento fluir por 2 vezes, porque a primeira foi ataque dos demônios, a segunda é você. Pela segunda vez o Espírito Santo já começa a se afastar. Todo o reino, vou enfatizar para a gente poder seguir, todo o reino de Deus é embasado em se humilhar para continuar recebendo dos irmãos. Dá glória a Deus pela vida dos teus irmãos, dá glória a Deus aqui. Dá glória a Deus pela vida dos teus irmãos outra vez. Glória a Deus. Eu não vou no cedro porque ela sabe menos que eu. Olha que patético. Esqueceu a equação do reino. Perdeu o fio da humildade. O Espírito de Deus diz: não posso mais entrar com você na reunião do cedro. Eu vou estar com todos, menos com você. Porque não estou podendo fluir. O Espírito de Deus é o maior humilde para receber e dar. Aleluia, Jesus. Ele sabe receber, ele se humilha. Por que se humilha? Porque de que ele precisa de nós? Ele precisa de alguma coisa? Não. E ele se humilha para receber das nossas mãos os frutinhos, a pregação, a oração, a cura. Mas ao mesmo tempo se humilha para nos ensinar, para nos projetar, para nos fazer crescer. Queridos, segundo ponto, pedir coisas muito grandes para Deus não é sinônimo de soberba. Não tem nada de altivez no quadro. Deus ama, Ele se afeiçoa de você, Ele corre e te abraça, Ele fala: filho, filha, continua a pedir, eu tenho muito mais para te dar do que isso, flua nisso. O próprio Espírito Santo começa a soprar no teu ouvido: também pede isso, pede aquilo, e Deus continua dizendo no teu espírito: mas eu quero te dar mais do que isso, avança mais. Isso não é soberba. Porém, igreja, se isso que eu estou pedindo, se isso que eu estou almejando, não visa, para começar e terminar, com levantar os filhos dele, meus irmãos em Cristo, não haverá aval no projeto. Não haverá aval total na oração. Uma parte dela se cumpre, porque ele é pai. E ele quer te encorajar a pedir, mas ele nunca vai poder, na totalidade, atuar. Ele não pode fluir num projeto que não vise dar e receber com os irmãos. Agora, eu vou duvidar de um Deus que quer me dar coisas grandes? Um Deus que diz frases como Salmo capítulo 2, versículo 8. Eu vou duvidar do quanto Ele quer me dar? Diga comigo a voz alta aí em casa, aqui na igreja, diga comigo: já sei que não há limites. Já sei que não há limites para aquilo que eu vou alcançar. Para aquilo que vou alcançar. Em Deus. Pela oração. E pode crer soberanamente nisso. Não há limites. Pedir coisas grandes é coisa para gente grande, mas que sabe aonde vai pôr tudo isso depois. Glória a Deus, aleluia. Salmo 2:8. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por tua possessão. Eu vou duvidar dos limites, eu vou querer pôr limites Glória a Deus, à minha aleluia. comunhão com Deus. Eu vou achar que estou sendo soberbo, porque eu falo, me dá o avivamento do mundo todo. Não, ser soberbo não é isso. Porque olha o que Deus diz aqui em Efésios 3:20, olha o que o amado Espírito Santo diz. Ele diz, tudo que você pedir, poderia ter pedido um pouco mais. Dá para dar glória a Deus bem forte? Aleluia. Dá para aplaudir o Glória amado a Espírito Deus. Santo? Me pede, filho, me pede, filha, me pede, eu amo ouvir teus pedidos. Aumenta, 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 porque eu tenho mais para te dar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Através de nós ele está querendo fazer algo de uma imensa projeção. Mas tudo que eu estou pedindo para Deus, eu tenho que lembrar da dupla equação. Humilhar para receber dos irmãos, humilhar para descer para dar para os irmãos. Se o que eu peço não tem objetivo inicial e final, honrar, exaltar, levantar, projetar meus irmãos em Cristo. Projetar, escute bem esse verbo, projetar. Esse Espírito me acompanhou quando eu não tinha pastor para cuidar de mim. Não era casado, moço, solteiro. O Espírito Santo me deu experiências. O amado, o Rei da Glória, meu Senhor, atravessou a parede e colocou a mão na minha cabeça. Eu ajoelhei em formato de 90 graus. Eu estava falido, tinha saído de uma casa por falência. Com minha mãe, meus 2 irmãos. Então eu dormia num colchão no chão mesmo e estava em jejum. Ele atravessou a parede, eu acordei vendo aquilo. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou, e eu nunca vou esquecer da frase: eu ponho uma parte da minha palavra dentro de você para que você sempre dê alimento ao meu povo. Ele deu destino. Ele deu destino. Quando o Espírito Santo começou a se relacionar comigo com intensidade e me dizer que Ele quer fazer isto e aquilo, Ele me dizia, por causa dos teus irmãos, para que você levante teus irmãos, para que você projete isso na minha igreja, para que você faça os teus irmãos crescerem com você. Eu já tinha uma mentalidade sóbria. Tudo que eu na minha vida vou receber de Deus é porque vou erguer um povo comigo. Essa é a equação, igreja. O Senhor Jesus falou, eu fiz isso. Eu, como Senhor de vocês, eu fiz isso. Tudo que eu fiz na terra, eu fiz visando levantar vocês. Olha que interessante. Em João 14, agora capítulo 13 de João em diante, é a tarde e noite da Páscoa. Todas as falas que estão ali, desde o capítulo 13, você já vai encontrar a Páscoa. A tarde, a manhã, tarde e noite da Páscoa. E nesta tarde e noite, mas isso foi no início da noite, a tarde para a noite, o Senhor falou esta frase. João 14, 12. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que eu estou fazendo na terra, eu estou fazendo para me projetar em vocês, para que vocês façam mais do que eu. Meu Deus, tem crente, tem servo, serva de Deus que não querem fazer o que o Senhor deles já fez. Ele dizendo, eu me humilhei, tudo que eu me humilhei. Caminhei com vocês, servi vocês, ensinei vocês, por um único intuito. Que meu Pai use vocês muito mais do que já me usou. Aleluia, aleluia. Olha que espírito que o Senhor quis registrar para eles na Páscoa, na última noite. Aquilo que eles nunca mais vão esquecer. Ele falando, tudo que eu fiz é para ter certeza que vocês vão ser mais do que eu fiz nessa terra, vocês vão fazer. Vão se encher de poder. Deus quer te dar muito poder, mas agora você vai canalizar melhor as tuas orações para recebê-lo. Deus me dá poder. Aí você vai completar a frase. Não é só para o paralítico levantar e correr, cego ver, surdo ouvir, cego enxergar, etc. Porque eu quero levantar para ti um exército comigo. Aleluia. O Espírito se apaixona porque esse é o Espírito Glória do Senhor a Deus. que te pôs dentro da igreja e quer te revestir de poder.
O Senhor falou para eles em Atos 1:8, Ele falou, vocês vão receber poder. A minha ideia é que vocês se levantem, sejam exaltados por Deus, se projetem, cresçam, caminhem num sobrenatural. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas Vai testemunhas. aplaudindo Ele, vai. Aleluia. Ah, pastor, sabe, eu não sei, não estou mais gostando. Mas por que? O culto demora, ele tinha que terminar 11h15, porque eu tenho que fazer feijoada todo domingo e tal. Esqueceu a essência do culto, esqueceu. Esqueceu o que está fazendo aqui. Se acostumou tanto com a igreja de autoajuda, coisa movida por demônios, enche o ego e arrasta, faz a curva para arrastar de novo para o inferno. Perdeu o equilíbrio, perdeu o senso. Uma igreja é um lugar onde eu me lembro que eu não estou sozinho, por isso que eu não fico enfiado em casa, só assistindo o culto pela televisão. Eu sei que alguns não podem vir, Deus é contigo. Mas você que podia vir, você esqueceu o que é uma igreja. A igreja é você sair do teu ambiente e vir se humilhar aqui. Aleluia. Se humilhar para servir, se humilhar para receber. Glória a Deus. Para quando Deus te levantar, Ele não vai te levantar na tua casa. Eu sei o que estou te falando. Esse vovô tem idade nas costas para saber o que eu estou te dizendo. Tenho 30 anos me movendo com o Espírito Santo, homem. Como é que Deus vai te habilitar se você não nos dá o ar da graça? Você não sabe nem quem são seus irmãos. Se o único formato de Deus liberar poder é para testemunhar, como o salmista dizia, testemunharei no meio dos meus irmãos na tua congregação, para levantar eles com meu testemunho. Olha Davi que se levantou. Deus não levantou ele escondido em casa assistindo culto por celular, levantou ele no meio de 400 que se tornaram poderosos, porque Aleluia. Davi se levantou. Glória a Deus. A gente enxerga o Espírito Santo no individual, mas ele é coletivo, queridos. Atos 2, quando o Senhor encheu aqueles 11, mais o restante, Ele estava pensando em milhares que estavam em Jerusalém, aquilo estourou, coletivo. Aleluia. A gente vê, o Espírito de Deus encheu Davi. Mas para quê? Qual foi o resultado? Não, para ele ser forte, matar Golias, tudo bem, que mais? Para ele comandar exércitos, tudo bem, mas até agora está no individual. Porque está sozinho. Aí o Espírito Santo tem que permitir um quadro para tirar Davi da zona de conforto. Não causou, o Espírito não causou, porque o Espírito Santo não destrói a vida de ninguém, não levanta irmão contra irmão. Mas sabendo que Saul vai virar um maldito, crente maldito, aquele crente que só amaldiçoa, e a Bíblia diz que a maldição que a pessoa libera sobre você é ela que é tomada pela maldição e se torna maldito. Saul se tornou crente maldito, querendo destruir a vida dos irmãos que Deus quer levantar. E aí Deus permitiu, não causou, permitiu. E empurrou Davi para o deserto, onde um povo precisa ser influenciado pelo que o Espírito Santo quer fazer na vida dele. E aí o poder de Deus começou a fluir de verdade. Porque 400 olharam e começaram a beber daquilo. E cada passo que o Espírito de Deus dava para Davi, para você, eles foram acompanhando, eles começaram a crescer juntos. Quando foram ver, já eram gigantes. Não em estatura humana, mas em estatura de poder de Deus. Um deles baqueou 300, 400, 600 que não puderam atravessar. Por quê? Porque ele tomou a decisão. Eram renomados, heróis de renome. Queridos, o Senhor registrou isso. Olha a história de Ruth. Não vou ler a parte de Ruth, mas quando eu te mandar o esboço à noite, está aqui em Ruth 2, 1 e 2 e 10 a 12. Ruth, todo o segredo, Ruth, depois de se converter, nós agora queremos prosperar, Ruth. Ela chega numa cidade, ela é moabita, ela é filha de malditos, porque os de Moabe são aqueles crias diretas de demônios, de mais ou menos 2,20 metros a 2,50 metros de altura.
E ela devia ser alta, porque ela se destacava. A Bíblia diz que na eira ela se destacava. Então ela era de descendência maldita, mas ela se converteu. A notícia vazou. Noemi chegou e falou, olha, ela largou os demônios dela e falou, quer servir o meu Deus. E aquilo vazou rápido, chegou nos ouvidos de todo o vilarejo. E ela fala no versículo 1 e 2 para a sogra Noemi, eu acho que vou nos campos onde cai muita comida no chão, pegar algo para a gente. Olha, alguém diria, ela se converteu para mendigar? Eu não diria isso. Eu diria, à luz da palavra, é o Espírito Santo que está movendo ela como moveu eu e você. Aleluia. Nós também viemos aqui comer das migalhas. Tem gente que entra em igreja e não se identifica. Há um ano que assiste culto, mas come de migalhas. Não se afasta, porque está recebendo de alguma forma. Tem gente que não põe o pé na igreja, porque ainda tem a mentalidade que somos um bando de safados que vamos roubar o seu dinheiro e tal, mas você está comendo das migalhas, porque você quis, melhor assim do que você voltar para o mundão, e me entenda. E aí vai das migalhas, tá uma pregação, aí entende uma frase e outra. Começou aí com Ruth. Ela falou, eu vou lá e eu pego o que cai no chão. Noemi falou, pode ir. Olha, eu achei bonito o Espírito de Deus impulsionando ela. Mas logo os pedidos aumentaram, porque ela está fazendo isto. O Espírito Santo fez Boaz vê-la, ela é mais alta que o resto. O Espírito canalizou o Espírito dele, porque Boaz era homem de Deus. Veja como a equação do reino nunca muda. É um que dá, que recebe, depois ele recebe e dá. E aí ele fala, quem é ela? Essa, eles dizem, essa é a Moabita, cria de demônios e gigantes. Mas ela, eu lembro da história dela, então essa aqui, deixa ela chegar aqui. Olha, não se preocupe, eu já dei a ordem para o meu povo, que tudo caiu no chão, ai deles se pegar, é tudo teu. O Espírito Santo está por trás disso, não é espírito de mendigagem, é saber receber, é saber correr, o testemunho dos irmãos. Vai ter dança, eu estou na dança, vai ter evangelismo, eu estou no evangelismo, vai ter sopão, estou no sopão, vai ter oração, estou orando, vai ter tenda, vamos para a tenda, vai ter monte, vamos para o monte, é isso aí. Daqui a pouco Noemi fala, costume da terra, você tem direito legal, não há nada que desabone. Você chegar e falar para ele te remir como marido. E aí você vê outra petição. Porém, agora ela pode dar para os outros. Não só porque Boaz casou com ela, não só por isso. Ela pode dar para os outros, porque ela nos deu o maior presente das nossas vidas. Ela se tornou uma das mães que geraram o Jesus Cristo que veio na terra e entrou na minha vida e na tua. Aplaude o teu Deus, aplaude. Glória a Deus. Aplaude mesmo. O Senhor Jesus, vamos entrar na Páscoa propriamente dita. Como é que ela foi elaborada? O Senhor que em Mateus 17 trouxe a nuvem do Pai na terra. O Pai presencial desceu na terra para falar com ele. E o Pai presencial falou, tinha lá Pedro e tal, e falou, olha, esse é meu filho. O Senhor Jesus que em meio a furacão, tempestade e furacão, a água que bate no rosto é um açoite. Ele vem andando no ar, todos nós lembramos desse milagre lindo, no ar. Esse Senhor Jesus que pega um pão ou 10, que diferença faz? E multiplica para milhares. Esse Senhor Jesus que desafia a morte e faz o maior milagre da história da humanidade. Um milagre muito maior do que abrir o Mar Vermelho em 2. Ele pega um morto há 4 dias, devolve ele e ainda em são, perfeito mesmo. Calibrado para ser um rapaz forte para fazer toda a obra. E todos os outros milagres que estamos muito bem familiarizados, conhecemos de perto. Esse Senhor, sabe como é que ele fez a Páscoa? E ele fez questão, repito, tudo é movido ali pelo Espírito Santo. Todo gesto que o Senhor Jesus fez na terra, ele era tão tomado pelo Espírito Santo, tão Espírito, que não havia uma frase que ele dissesse que não era o Espírito Santo já dizendo. Aleluia. E sabe como o Espírito Santo, o Senhor Jesus quis fazer a ceia? Vamos ler juntos em Marcos 14. Essa é a manhã para o meio-dia da Páscoa. Daquela tarde, daquela noite. Marcos 14, 12 a 16. Leia isso para a gente. Marcos capítulo 14, de 12 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa?
Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Vamos pedir emprestado. Vamos nos humilhar para um ou outro, que é espiritual, que é homem, que ama a Deus, para que nos empreste. Você não vai aplaudir a Deus, não? Aleluia. Olha como ele quis elaborar, olha. Nós vamos nos humilhar e pedir para alguém. Ele que bastava uma oração de 10 segundos, traria anjos do céu, montaria uma tenda celestial para ele fazer tudo o que ele quer. Não. Eu vou ensinar um princípio para vocês. Todos os ensinamentos de hoje reservados a vocês, são mais de 50 princípios nessa tarde, para quem quer mais detalhadamente, são mais de 50. Todos os fundamentos começam com dar e receber, saber se humilhar para receber primeiro. Continua. Versículo 14. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha a pergunta, olha a humildade. Onde vai ser? E o homem, então ó, é ali. Olha que lindo. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Nunca se esqueça que toda a base dos maiores ensinamentos do Senhor Jesus para a tua vida começa com se humilhar para os teus irmãos. Humilhar para receber. Mas você se humilha para receber. Nem que esse culto durasse 6 horas e você amasse esse culto, você sairia daqui cheia para a semana inteira a estourar pelo poder de Deus. Porque você durante 6 horas, não importa o horário, não importa, você se humilhou para os teus irmãos para receber. Olha que lindo isso. Acho tão lindo o gesto de Josué. Ele não sabia que a nação estava desenfreada. Ele vai com Moisés e ele chega no pé do monte, Moisés no monte, 70 atrás confortáveis, sábios entendidos. De sábios não tinham nada entendidos, eu acho que entendiam de reclamar. Anciãos, que não servem para nada, sabe, mas não serve para nada. Tudo atrás nas tendas, comendo, tomando banho, à vontade. Os 70 cansaram. Está demorando, voltaram lá. Josué continuou ali porque ele quer receber. Ele está esperando Moisés descer do monte para dizer para ele o que vai ser da vida dele. Dá para dar glória a Deus mais glória forte? Glória a Deus. Pela vida de Josué, que você vai encontrá-lo no céu, e ele vai te contar o episódio, tudo que ele sentiu. Dá para aplaudir a Deus, sim ou não? Glória a Deus. Um dia outros vão aplaudir a Deus pela tua vida, perguntando o segredo, ou você vai dizer: eu soube aprender com meus irmãos. Eu soube me humilhar quando eu tinha dom de visões. Eu soube me humilhar para receber um sonho de um irmão novo na fé, para saber que Deus falou comigo. Você vai contar todas essas coisas aí. E aí Moisés está indo com ele, ele ouve lá que tem uma farra. Ele fala: será que teve guerra? E eles ganharam, olha alarido. E Moisés diz: você não está sabendo porque você é fiel. E o culto não demorou 6 horas, queridos. Demorou 40 dias e 40 noites. Mas você não reclamou de nada, Josué. Vejamos como Deus te recompensará. Aí Deus chega no ouvido de Moisés e diz: esse é o segundo. Aleluia. Tudo que eu te dei, eu vou dar mais para ele. Aleluia. E ele vai fazer milagres maiores do que os teus. Aleluia. Até o sol e a lua ele vai parar, ele vai virar. Glória você mudou a Jesus. o mar, ele vai mudar o fenômeno do universo. Aleluia. Não haverá restrições com ele. Glória a Deus. Olha o poder de se humilhar para receber dos irmãos. Continua lendo. Versículo 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Prepararam, quer dizer, vivenciaram aquilo. Tiveram que pedir, tiveram que se humilhar. Poxa, eu não sei, eu do jeito libanês ia chegar: ô amado, o Senhor mandou, onde vai ser? Mostra lá rápido, estamos com pressa. Não, eles tiveram que se humilhar. Onde é mesmo? Olha, muito obrigado. Enche o pulmão e diga: muito obrigado. Muito obrigado. Não dá para te dizer: olha para o seu discipulador na igreja, sua mãe espiritual, e diga muito obrigado. Não dá. Mas você está dizendo para eles agora: diga muito obrigado.
Olha, olhe, todo mundo olha aqui, olha, sua mãe no Senhor que fez esse moço tão lindo para nós. Até eu que não vim de peruca, que não sou mulher, me alimentei. Diga para ela, muito obrigado. Diga para ela. Muito obrigado. Porque vocês já me falaram muito isso, tem que falar para ela. Vocês me mandam no WhatsApp. Pastor, que moço foi esse? Eu nunca mais vou ser a mesma. Então diga para ela, diga muito obrigado. Muito obrigado. Aplaude a Deus pela vida dos teus irmãos. Acho tão lindo, acho tão lindo. Meus filhos ali na porta, sempre cumprimento eles ali. Muito obrigado. E ela fala que ela também fala muito obrigada, porque a equipe foi imensa que serviu no Moços. Mais de 200 que trabalharam. Aplaude outra vez, diga muito obrigado. Muito obrigado. Diga muito obrigado. A única muito obrigado que eu não estou dando para eles agora na entrada é porque quando eu tinha Mercedes, na época das vacas gordas, eu nem chegava, a porta estava aberta. Agora que estou com o meu Fed, Passat 70 e alguma coisa, uma cor que ninguém sabe se é bege, creme, aquela coisa horrorosa, é 1 hora para abrir a porta. As coisas mudaram por aqui. Queridos, segundo ponto, João 13, 4 a 7. Estamos na Páscoa. João 13, 4 a 7. Olha o que ele fala. Olha o que o teu rei faz. João capítulo 13, versículo de 4 a 7. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Eu pedi para vocês me servirem, pediram para ele preparar tudo. Vocês prepararam. Agora eu vou inverter. Eu vou servir vocês. Olha que lindo. Aleluia. Eu recebi, agora eu quero dar para vocês. E ele se humilha para eles. Continua lendo porque o gesto é se humilhar. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Sim, ele vai entender depois que o Espírito Santo chegar, ele vai lembrar da experiência principal da vida dele, Pedro, que já vamos ver, mas olha que lindo, que mais? 13, 12 a 17, continuando na Páscoa, continuando no capítulo 13. Versículo 12 a 17, depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Eu estou lançando em vocês um fundamento, que vocês o que vão receber do Espírito Santo, é para se humilhar por seus irmãos, para levantá-los. Continua. Versículo 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha que lindo! O Senhor falando para eles, ao gesto de lavar os pés, é para a pessoa se levantar. Lavar os pés. Você não consegue dormir numa cama no lugar da pessoa para refazer as forças. A maneira de fazer a pessoa refazer as forças era lavar seus pés. E o Senhor fala: eu que sou o que sou aqui, eu me rebaixei, porque essa é a equação. Por isso que o Espírito Santo me usa sem limites. Porque eu estou preparado para vir lá, como fala em Filipenses 2, 5 a 11. Mesmo sendo em forma de Deus, eu vim me humilhar para me fazer de servo. E eu estou fazendo isto para levantar vocês. Aleluia, Jesus. Todos os homens e mulheres de Deus que começaram com um certo poder e foram em palcos, em púlpitos, em palanques para projetar isso, não saíram com o espírito verdadeiro: vou fazer isso porque vou levantar uma multidão para Deus hoje. Minguou, sumiu. Você dá a mão para eles, já não sente nada. Já no toque, já não sente. Não precisa nem esperar falar, porque já sabe, a unção já não está mais aí. Porque o Espírito Santo não conseguiu continuar de mãos dadas com eles. Porque o que lhes foi dado, ele estava visando levantar seus irmãos.
fazer o que Davi fez. O Senhor está dizendo, eu fiz. Agora vou te lembrar, eu quero enfatizar, ainda em João 13, nós vamos ler o versículo 3, que quem faz isso não é o menor. Diga comigo, quem se humilha. Quem se humilha Nunca é o menor. nunca é o menor. A gente sempre tem a ideia que está ali sentado aprendendo porque sabe menos. Nem sempre é verdade. Está ali e só faz o papel dessa parte aqui. Mas às vezes ele é um engenheiro que construiria essa igreja em dobro. Então, nem sempre a equação de se humilhar, descer, deixar até Deus às vezes te usar menos, é porque você seja o menor. Entenda isso. Eu já vi pessoa potência espiritual. Tinha o controle sobre aquele culto que estava visitando inteiro. Inteiro. Bastava pegar o microfone e falar, vem aqui. Mas ele continuou ali na cadeira dele, para não tirar a autoridade do pastor, que com muita dificuldade está se movendo. Imagina se Deus não vai levantar um homem desse. Deus nos ensina por João 13:3. Leia isso. João capítulo 13, versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então tudo isso que ele fez, ele já estava com tudo que é do Pai nas costas. Todos os dons, todo o poder, toda a autoridade, toda a honraria, tudo pronto. Já foi entregue a ele quando ele fez tudo o que ele fez. Queridos, essa equação, para terminar, quadro de Pedro. Tem que ler isso turbo, rapidamente. Lucas 5:4-11 e terminamos aqui. A experiência principal da vida de Pedro, o maior evento da vida de Pedro, o maior registro, o maior fundamento, Pedro já tinha vivido, ele não tinha percebido, porque ele ainda não sabia das coisas espirituais. Pedro ainda era novo, acabou de acontecer. É o primeiro contato com o Senhor Jesus. Porém, quando agora o Espírito Santo vem sobre ele, ele passa a entender o que o Senhor fez naquela Páscoa. Porque ele volta a lembrar do episódio dele. E já te adianto que no episódio de Pedro Pedro soube se humilhar para Deus. Diga comigo, se humilhar para Deus. Se humilhar para Deus. Porque aqui tem uma vertente que a gente vai falar sobre se humilhar para Deus. Deus sempre tem razão. Ele soube se humilhar na frente dos irmãos. Mas ele também trouxe o milagre para eles. Vamos ler tudo isso? Aleluia. Leia rapidamente Lucas 5:4-11. Lucas capítulo 5, de 4-11. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Primeiro ponto. Pedro, diga comigo, Pedro soube se humilhar para Deus. Soube se humilhar para Deus. Porque quando Pedro emprestou o barco dele falido para o Senhor Jesus, tudo bem que o Senhor Jesus estava dando suas primeiras flechadas. Ainda não tinha toda essa fama, mas já era conhecido como alguém que Deus anda usando. Pedro reconhecia que esse homem, vamos chamar o Senhor Jesus de homem na mente de Pedro, este homem é de Deus e está tentando trazer o sobrenatural de Deus aqui. Porque agora esse homem olha para Pedro e diz assim, Pedro, vai ali e joga a rede. Pedro poderia olhar para este homem de Deus, mas é homem, e poderia dizer, homem, você quer me forçar a fazer de papel de perfeito idiota na frente de toda essa praia? Porque a praia não está deserta, está lotada, porque estão lavando as redes e tem o resto que correu para cá, porque você está prometendo milagres. Você quer me obrigar a fazer papel de idiota? Você, por acaso, é pescador ou você é carpinteiro? Teu pai é José, cidade desse tamanho. A única orla de praia de pesca que temos na região da Galileia é aqui. E eu, de criança, meu pai me joga nessa água. E eu estou te falando que não tem peixe nenhum. E para piorar, eu nunca te vi por aqui. Satanás, quando eu falo você se humilhar para Deus, parece que não há necessidade, pastor. Pula esse ponto, vai direto para o próximo, que perda de tempo. Não, Senhor. Satanás vai querer dizer para você que Deus já perdeu o fio da meada na tua vida. Sabe qual é o problema? É que Deus, na verdade, não entende nada de venda de roupa, por isso que a tua lojinha não vai. E Deus fica te contando umas historinhas que Ele vai te ajudar, porque Ele está vendo se acha uma saída.
Pedro poderia dizer isso para o Senhor Jesus. E se eu dissesse, não seria soberbo, seria nervoso, temperamental. Está com raiva, está sem um peixe no barco. Já emprestou para o Senhor Jesus e agora quer fazer ele fazer um papelão. Ir pescar ali pleno meio-dia, igreja. Peixe, eu já fiz, recentemente fiz para você uma oração, plantei os pés sobre uma canoa e fiz a oração e te mostrei atrás de mim o que a gente chama de boa, onde os pescadores. Eu nasci na região, eu sei como é. E essa é a mesma orla que vai até onde Pedro estava. Queridos, o peixe é 4 da manhã, 3 a 4, 5 já começa a dar problema. 6 horas em diante, perda de tempo. Meio-dia com gritaria, com pula, da glória a Deus e tal, você vai achar peixe alto. Pedro poderia dizer, você não entende nada de peixe, você é homem de Deus, mas você não entende. Pedro, diga comigo, se humilhou para Deus. Porque ele sabia que esse Senhor Jesus que falou isso para ele, falou porque está interessado em acionar o sobrenatural na vida dele. Aleluia. Para abençoar ele. O irmão que profetizou que Deus vai me ajudar. O que ele entende de mecânica? O que ele entende de comida, de restaurante? Ele não entende, mas você se humilha e recebe, porque ele está acionando o sobrenatural. E Deus entende. Deus sempre sabe. Deus sempre tem a razão. E quem concorda vai dar glória a Deus e você vai dar glória um pulo na sua casa. Aleluia. Deus sempre entende. E aí Pedro faz um gesto lindo. Quando ele fez esse gesto, ele acionou todos os pescadores. Senhor, esqueço tudo que aprendi, tudo que sei. Papelão eu vou fazer, eu vou jogar as redes e é trabalhoso. Eu sei o que estou falando. É e antigamente não era barco a motor, põe trabalho nisso. 2, 3 horinhas, armando uma, dependendo, enfim, vou fazer. Os companheiros estão tendo que ver. Então, ele está liberando um espírito de fé neles. Aleluia. Como é lindo quando temos irmão que não estamos vendo nada, mas ele brilha como luz. A Bíblia diz que a profecia é uma luz que brilha no meio das trevas, dá um norte, faz a gente, eu agora estou voltando a crer. Aleluia. Ele vai lá e diz, eu creio. Como é lindo isso. Aleluia. Continua lendo sobre a tua palavra. Eu vou esquecer tudo que eu sei de pesca. Vou desconsiderar que o Senhor nunca esteve por aqui. Vou desconsiderar o meu achômetro. Vou esquecer que eu sou temperamental. E vou obedecer a palavra. Vou me humilhar para Deus. Continua. Versículo 6. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Começou no singular, Pedro, faça. Está terminando no plural, não está? Aleluia. Está ou não está? Tá. Então o milagre que o Senhor estava avisando não era só de Pedro. Aleluia. E se Pedro fala, Deus, já que o Senhor é o homem de Deus que eu sei, eu vou montar aqui, vem aqui meus 2 irmãos, vamos montar um cerco aqui, o que vier é nosso, hein? Cuidado com os outros. O milagre não teria acontecido. Mas o povo ia dizer que o Senhor profetizou e não se cumpriu. O Espírito Santo ia dizer, não importa o que digam, a minha essência não muda. Mas eles fizeram sinal aos companheiros. Dá para dar glória a Deus? Glória aqui? a Jesus. É aquela história de vem e vê. Vem e vê. O que estamos começando a experimentar vai vir sobre a tua vida também. Aleluia. Continua, porque depois tem uma frase, a mais linda frase desse episódio. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da festa que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Dele e de todos, o impacto agora é global, continua. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. É singular ou não é? É singular. É com Pedro sozinho, sim ou não? Sim. Então continua lendo, ele está falando, me segue no singular. Leia para mim o mais glorioso desse episódio que marcou Pedro depois. Compreenderás depois, Pedro, o que eu estou fazendo aqui lavando o pé de todo mundo. Leia o 11 para a gente e terminamos 11. aqui. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Seguiram. O verbo como está, no plural ou no singular? Plural.
Pedro não se levantou sozinho, um grupo já, no mínimo 3 apóstolos Glória a surgiram Deus. daquele episódio, Glória que a se Deus. encheram de poder de Deus, pela experiência de Pedro, agora eles creem no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus está impactando Pedro, e eles seguem esse Jesus. Em Lucas 10, esse Jesus diz para Pedro, e por os que saíram daquela pesca e estão aqui, vão lá, expulsem demônios, curem enfermos, arrebentem, façam a coisa acontecer. Diz que todos voltaram radiantes. Aconteceu. Em Atos 2, o Espírito veio sobre eles, até a sombra deles libertava. Da onde se trouxe isso? Começou com meu irmão Pedro, eu acompanhei, aquilo me contagiou, eu fui atrás e me levantei junto. Aleluia. Quantos querem isso? Glória a Jesus. Quantos querem essa humildade de aprender com seus irmãos e servir seus irmãos? Obrigado, meu Rei Jesus. Algumas mãos não se levantaram, eu sei, você só quer cuidar de uma bicicleta para você. Deus vai te dar, eu tenho certeza. Abaixe a mão. Quantos querem, vou falar no singular, que Deus levante você com poder, você levante um exército com você para Deus, levante a mão. Aleluia. Levante a mão aí em casa, nem pergunte, não entendi a pergunta, nem eu entendi. Levanta logo a sua mão aí. Você quer isso? Amém. Deus vai te dar isso. Obrigado, meu Rei Jesus. Aleluia. Última pergunta, abaixe a mão. Quantos querem ter a humildade do Espírito Santo para aprender com seus irmãos? Não é mais criticar, não é mais... Amém, não, meu Senhor. aprender. Abaixe a mão, apaga todas as luzes, nós vamos orar. Diga comigo, Espírito Santo, eu peço perdão ao Senhor, se de alguma forma a reprovação de hoje me pegou. Peço perdão se tenho sido egoísta, altivo ou altiva. Eu peço perdão. Presta muita atenção nessa frase que você vai dizer agora. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que o Senhor tinha algo grande para me entregar da parte dos meus irmãos, e de alguma forma eu tenha menosprezado isso. Mas eu estou de volta, pedindo ao Senhor humildade, para aprender com os meus irmãos, mas também servir meus irmãos. Eu rejeito da minha vida todo o espírito da crítica, da balança humana e do individualismo. E me aproprio de que o amado Espírito Santo, meu melhor amigo, já está fazendo a mudança dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. 5 minutos, queridos, para orar. Esses são os 5 minutos mais importantes das suas vidas. São os 5 minutos mais importantes deste culto aqui também. É o momento que Deus mais ama, porque você vai falar com Ele. Por isso, deixe o mundo inteiro lá fora. E enquanto você está orando, eu vou pedir para o amado Espírito Santo liberar o sobrenatural. Nesse fim de semana, o Moisés nos trouxe azeite e pó de ouro. Eu vou pedir essas coisas aqui agora. Mas você, enquanto isso, vai pedindo para o Espírito Santo mudar você, levantar você, honrar você, e Espírito doador. Pede perdão pelos pecados que afastam você de Deus. Pede perdão pela incredulidade, pelas vezes que achou que Deus não sabe das coisas. E vai pedindo para o Espírito te encher. Ó Espírito querido, eu quero implorar ao Senhor. O Senhor tem muito mais para nos dar. Qualquer evidência que o Senhor tenha liberado aqui, o Senhor tem muito mais para dar. Como um dos pais desta casa, eu com todas as primogênitas, todos os primogênitos, com tua serva apóstola, estamos de acordo que nós queremos o sobrenatural nesta igreja. Eu quero pedir ao Senhor que libere mais pó de ouro, numa intensidade jamais vista por aqui sobre teu povo agora.
Eu quero implorar o favor de Deus por mais azeite vertendo das mãos e enchendo copos. Quero pedir, amado Espírito Santo, bolas de fogo flutuando neste ambiente e luzes de Deus. Pedir, Espírito querido, se não for pedir demais, que o Senhor suspenda todo mundo a 1 metro de altura do chão, pelo teu genuíno poder. Pedir uma nuvem azul esverdeada que entre na igreja e cubra tudo por aqui. Pedir dentes de ouro ou orações de ouro. Pedir, Espírito querido, que corpos ascendam do fio do cabelo aos pés. Pedir que o Senhor libere sinais e maravilhas, as evidências do céu. Pedir também que todos os enfermos sejam definitivamente curados, tanto nas casas que nos acompanham agora, quanto na igreja. Ó Espírito amado, flua nesse lugar, porque onde o Senhor está, coisas grandes estão para vir. Não temos uma sombra de dúvida quanto a isso. Sim, Senhor. Sim, tem pessoas quando forem passar o pente de cabelo, vai sair pó de ouro no pente, porque ele já colocou no cabelo. Sim, Senhor, sim. Pé que está escorregando dentro do sapato, é azeite, não é suor. Sim. Fogo localizado é caroço desaparecendo mesmo. O Senhor disse que está fazendo isso agora. Tem fogo localizado na região da bacia, mas é na coluna vertebral, porque uma vértebra, sei lá, algo ali foi refeito pelo poder de Deus. Oh Espírito, lado direito de uma garganta, está sentindo esse fogo, está sendo livrado de uma coisa que te irritava, na verdade era um caroço. E o Senhor acabou de limpar você. Uma tireoide acaba de ser curada. Uma madre acaba de ser aberta. Um filho no ventre que a mãe está dizendo, ele não está se mexendo. Ele acabou de receber a vida outra vez. Cante esse louvor, igreja, cante. Espírito, eu preciso de ti, oh, doce Espírito, eu preciso de ti. E quando a tua presença vem, somos curados. E quando a tua presença vem, somos transformados. E quando a tua presença vem, tudo pode acontecer. Doce
Espírito Santo, flua. Amado, amado. Flua, Espírito do Senhor, na tua casa, ó Deus. Flua com moveres do sobrenatural. Meu amor. Flua a glória de Deus na casa do Senhor. Flua, Espírito querido, flua. Espírito. Flua, Espírito, flua. Maravilhoso. Aplaude o teu Deus, aplaude. Eu preciso e quando a tua presença vem, somos curados. E quando a tua presença vem, eu vejo um fio de ouro passando no ouvido esquerdo. Lava cheia, lava cai. É um fio de ouro, como se ele estivesse abrindo um ouvido esquerdo. Tudo pode acontecer. Amém, amém, amém. Sabe por que eu dei o microfone para tua pastora? Eu desci correndo, dei para ela. Porque eu quero que você também agradeça a ela, porque esse louvor é dela. Muitos louvores cantados em muitas igrejas, e não só aqui, na fala hispana e portuguesa fora, são louvores dela. Esse é um deles. Agradeça a ela por ela trazer esse louvor de Deus para nós. Quantas vezes eu vi, estamos juntos, ela corre e pega aquele sintetizador dela e fica lá, e sai um louvor novo. Esse é um deles. Que o amor, queridos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Senhor acabou de falar para mim que essa palavra de hoje, Ele vai estar, alguns sendo chamados para orar numa hora do dia, outros vão ser despertados nas madrugadas, e Ele falou que Ele vai implantar essa palavra. Lembram quando, eu tenho que falar isso porque Ele está falando. Lembram quando o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo vos lembrará tudo o que eu disse? Ele quis dizer, Ele vai explicar o que eu disse. O Espírito Santo está me dizendo que esta semana Ele vai te explicar o que Ele mandou pregar aqui hoje, para que nunca mais haja restrições para as liberações de Deus na tua vida. E você vai receber essa palavra, vai absorvê-la em você. E o Senhor vai fazer milagres, porque esta semana o Senhor está falando que é liberação de milagres extraordinários. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações, pode acender as luzes, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Queridos, sobre a oração que eu fiz aqui por sinais, não é novidade, sabemos disso há 5 anos que a gente ora, está no prefácio da nossa Bíblia. Nós estamos agora empurrando a fresta da porta. Nas casas vai começar a acontecer o que pedimos aqui. Aqui no altar está tudo brilhando, de lá até aqui. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a fresta estamos abrindo. Essa semana uma filha me mandou, não lembro o nome, mostrei para os primogênitos, foto e vídeo de azeite botando das paredes. A presbítera Jacqueline da casa mãe, estavam numa casa orando, começou a botar azeite e filmou, eu mostrei para eles na quinta. O Senhor está abrindo a fresta, então não é ainda o mover, mas é fresta, melhor que nada. Vocês vão começar a experimentar, pessoas que vão passar o pente no cabelo, vão olhar o pente e vai estar cheio de pó de ouro. Pessoas, enfim, Deus vai começar a te trazer visitações. Recentemente eu dormindo assim no quarto, e eu abri os olhos, quase apagando, eu abri os olhos, porque eu falei, acendeu uma luz muito forte, me deu a impressão que entraram no quarto, abriram a porta, pegaram um holofote de filmagem, mas mega, e colocaram dentro do quarto. E quando olhei direito, é o anjo que entrou, não tem nada a ver com o holofote. E aí voltei a dormir, sabendo que o anjo está ali, não aconteceu mais nada, mas é muito melhor do que um saci no quarto. Então, nós estamos abrindo a fresta dos sinais. Vocês vão começar a experimentar isso agora. Quantos querem? Diga comigo, ligamos no céu e na terra. Tempo de sinais e maravilhas. Estamos abertos ao sobrenatural de Deus. E dê registro nisso, dê endereço e diga tudo que vem do amado Espírito Santo.
É o que nós queremos sem restrições. Ligamos nesta terra. O tempo do sobrenatural é chegado. Em nome de Jesus, amém. Estamos liberados, vai em paz para a tua casa. Eu queria pedir que os que vão viajar comigo, 5 minutinhos na minha sala, por favor. E essa semana eu vou te mandar um vídeo explicando sobre a diferença. Quando eu tenho que forçar a porta, forçar a barra para ver o milagre e quando só tenho que esperar. Vou gravar isso daqui a pouco.